episódio do Jornada Empreendedora de hoje está com um ar de doçura. Estamos aqui com a Sara, dona da confeitaria Sara Cakes, uma confeitaria artesanal de Duque de Caxias que mistura amor e carinho em cada ingrediente. Olá, pessoal. Sou o Lucas. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. Esse episódio muito especial com a Sara Cakes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a Bom, vocês. vamos para mais uma entrevista. Vamos lá. Sara, fala sobre você, sobre a sua trajetória, de onde você é, como foi a sua infância e se a sua infância, né, a sua trajetória, ela tem alguma correlação com o seu negócio. Olá, gente. Meu nome é Sara, eu sou a dona do Sara Cakes, tenho 24 anos. E sim, sou de Duque de Caxias, Amapá. E sim, a minha infância tem muita relação, né, com o Sara Cakes de hoje, porque eu sempre gostei da cozinha, eu sempre gostei de cozinhar, fazer doces, mas fazia coisas salgadas junto com minha mãe. E depois, né, na adolescência, veio essa questão do doce na minha vida. Muito bom. Muito legal. Muito bem. E conta como que era o dia a dia na cozinha com a sua mãe. Era bom, muito bom. Muitas receitas, muitas dicas. Ela sempre me deixou muito à vontade em relação de fazer comidas. Inclusive, teve uma vez que ela saiu e quando ela chegou em casa, já tinha janta pronta e ela ficou muito feliz, surpreendida. E só foi. Você né? tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 10. Caraca, 10 anos. Uhum. Já Ela tinha o ficou- dom para culinária, né? Ela ficou muito feliz, ela falou para todo mundo essa história e eu sempre gostei muito da questão da cozinha. Meu Muito filho vai fazer 6 daqui a pouquinho, acho que eu já posso Já esperar. ensinar, Já posso um guardar uma cozinheiro. janta pronta, uma coisa em casa, né? Incentiva que vai ter. É. Incentivem seus filhos para Sim, cozinha. incentivem, Tem mamães. benefícios, né? Tem benefícios Sim. nisso. Sim, sim. Muito bom. Então, desde sempre você foi apoiada com relação à confeitaria, talvez, ao alimento como todo, né? Preparação do alimento. Sim, sempre. Tanto pela parte do meu pai, quanto pela parte da minha mãe dentro de casa. Até porque eles gostavam muito de cozinha. Então, tinha muito isso lá em casa. Meu irmão também cozinha muito bem. A gente tem essa questão da cozinha, né? Lá em casa. De cozinhar bem. O seu irmão, ele também participa do Sara Cakes? Não. Mas ele tem algum sonho na culinária ou é só aquela paixão mesmo que vocês já têm desde o começo? É paixão mesmo, Paixão. desde o começo. Entendi. Dele é mais um hobby, né? Isso, um Seu hobby. virou negócio. Exato. Sim. Legal. E quando virou negócio? Então, no ensino médio, eu comecei a vender doces, levar para a escola, lá em 2018, se eu não me engano, com 16 anos. Que quando eu entrei no ensino médio, aquela coisa de doce, comecei a fazer cone, levei cones trufados, e aí depois comecei a levar palha italiana, levei empadinha, bem... Eu falo que eu sou marqueteira, né? Mas a questão de empreender mesmo desde o ensino médio. E aí fui levando os doces, fui levando as coisinhas, e quando eu saí do ensino médio, que foi o boom da confeitaria mesmo na minha vida. Ainda bem que eu não estudava com você nessa época, que senão eu estaria sem dinheiro e imenso. Porque já viu que ela cozinha bem É, e é exatamente. boa de venda, né? Eu ia comprar tudo todos os dias, então... Muito bom, muito bom. E como que foi aprender tudo isso? Você falou que levou o cone para a escola, mas assim, como que você aprendeu a fazer esse cone? Eu ficava muito no Facebook e no YouTube. E aí ali, né, era um mundo de ideias. E tinha várias coisas que eu podia fazer. Não era parte do bolo ainda, né? Eu nem sabia o que vinha pela frente. Mas aí eu via aqueles doces, né, muito interessantes, chamativo, e decidi produzir. Aí via os vídeos e fazia direitinho, né, com os meus ingredientes, produzia e levava. Acordava muito cedo, pegava o ônibus, tinha que pegar o ônibus de 6h40, então às vezes 5h30 da manhã eu estava acordada fazendo a produção para levar. Quando eu não fazia no dia anterior, né, no mesmo dia eu acordava cedo e fazia a produção para levar. Isso com quantos anos, mais ou menos? Com 16. 16 anos. Já bem nova, Aham. já... E seus pais pediam para você fazer isso ou era por Não. vontade
vontade própria. Porque eu queria. Eu botava uma coisa na cabeça e era mais fácil tirar a cabeça do que a ideia. Mas eles apoiavam, né? Apoiavam, né? Muito Tava bacana. ali segurando, né? Tipo assim, vai. E aí eu fazia mesmo. Você sente que isso foi importante para você? Você ter o apoio dos seus pais para você poder começar a ter esse negócio? Muito importante. Foi essencial. Porque se eles não tivessem me apoiado, e não era um apoio de isso faz, eles ficavam quietinhos, eles só olhavam para ver até onde eu ia. Mas assim, quando acontecia, era, olha lá, a Sara tá fazendo isso, olha o que a Sara tá fazendo, olha. Mas assim, foi essencial, nossa, muito essencial mesmo. Muito bacana. Bom, É muito bom você ter esse tipo de apoio, né? Eu sempre recomendo, por mais que a pessoa não tenha apoio, ela iniciar mesmo assim, Sim. né? Mas quando você tem apoio, ainda mais de quem está do seu lado, nossa, isso deixa as coisas muito mais leves, muito mais fácil. Não sei se foi esse o sentimento que você teve no início, quando você estava conversando com eles. Sim, era muito mais fácil mesmo, era assim, era cansativo, mas ao mesmo tempo gratificante. E ver quando eles falavam, né, que eu estava fazendo algo, era realizador, era muito bom. Era muito bom essa Muito parte. interessante. Legal, legal. E quando você começou a profissionalizar? Assim que eu saí do ensino médio, né, eu tinha mais tempo, porque no ensino médio, né, tinha aquela questão dos estudos, então eu também não podia focar, né, só nas vendas. Então eu tinha que estudar. Quando eu saí do ensino médio, eu não tinha muito, tinha os meus planos, né, tinha os meus sonhos, muitos, mas assim, tava meio perdida, né, assim que a gente saiu do ensino médio. E aí eu no Facebook, novamente, vi um kit com tabuleiros, saco de confeitar, bailarina de confeitar o bolo. Eu vi aquele kit ali e eu falei assim, eu acho que eu vou comprar. Falei com a minha mãe, falei assim, mãe, olha só que kit legal, eu quero comprar esse kit, né? A gente não tinha cartão de crédito. E aí eu pedi o cartão da minha amiga e ela me emprestou o cartão. Eu parcelei em 2 vezes, se eu não me engano, na época. E comprei, né, esse kit. E ali comprei, fiz o primeiro bolo, né? Tem até as fotos do primeiro bolo que eu fiz, que eu produzi. Ali eu vi que eu realmente amava aquilo. Tive muita facilidade na questão da produção. Então, eu vi também que juntou o amor e o dom, né? Daquilo ali, de fazer aquilo ali. Legal. E foi lindo, né? Eu produzindo daquela forma, eu gostei muito. E antes disso também, o que abriu muito a minha mente foi a questão de um evento que eu fui de confeitaria. E nesse evento tinha bolos de pasta americana, tinha muitas confeiteiras. E ali também aguçou, né, esse sentimento dentro de mim. Aí Entendi. tudo começou assim. Nesse momento, já tinha o Sara Cakes? Não, era Candy Confeitaria Gourmet. Ah, então era outro nome Era no começo. outro nome, isso. E o que te fez mudar para Sara Cakes? Aí eu comecei a produzir, né, os bolos. E os meus bolos, eles já tinham, assim, para quem não tinha feito curso, para quem não tinha um material profissional, porque eu Sim. fazia com a batedeira da minha mãe, né? Aí já a batedeira, Essa a minha é a primeira batedeira, né? batedeira profissional. Eu nem tinha essa batedeira ainda. A gente vai deixar a imagem para vocês, tá? Legal. Que é ela com a batedeira na mão. Isso é bem no começo, né? Não, isso daí foi depois. Depois... Essa os não é a bolos- batedeira que você... O kit. Ah, não. Não, o kit, é lá era atrás. tabuleiro, saco de confeitar e bailarina. Eu usava a batedeira da minha mãe, né? Aqui já era o luxo, Essa aqui é então. a sua. Aham, e é um luxo. Eu fazia naquela batedeirinha que a gente tinha que bater o chantilly e nem dava o ponto direito. Então, com esses materiais, eu já estava muito boa. E aí eu falei assim, eu vou continuar. E aí eu continuei vendendo, né? Vendia bolos final de semana. Fazia 10, 20 bolos final de semana e vendia lá no bairro. E aí, com o dinheiro, eu fui juntando, né? Juntando dinheiro, eu falei assim, agora tá na hora de eu fazer um curso, né? Profissional. E aí, fui fazer um curso com o Vini, né? Lá em São João de Meriti. E eu tava focada em pasta americana. Eu não queria trabalhar com chantilly. Eu nem sabia, né, que o chantilly ia entrar na minha vida. Fazia esses bolos de chantilly, mas eu queria pasta americana. Fiz o curso com ele. Eu acho que a gente tem foto, não tem? Com o Vini? Tem lá no foto ateliê com- do Vini.
Tem eu lá no estúdio dele. E aí, quando eu saí do curso dele, ele falou com a minha mãe e com o meu pai, que foi me buscar. Ele falou assim, a Sara, ela veio aqui só pra gente acertar os detalhes. Porque essa área é dela. É um dom que ela tem. Ela já tá muito boa. E depois dali, aí criei logo. Aí, lá ele me ensinou a precificar. Falou sobre o nome da marca. Falou para carregar o meu nome. Então, eu mudei. Aí, eu botei Sara Cakes. Aprendi a precificar. Criei uma logo profissional. Pedi uma pessoa para poder fazer uma logo para mim. Ela foi e fez uma logo para mim. Aí, tudo se tornou profissional. Poxa, muito bacana. Sim. Que legal, que legal. Pegando um gancho que você falou sobre você fez a logo, trabalhou o seu Instagram, já pediu um comunicado antes, né, no meio desse vídeo. Segue ela nas páginas, nas redes sociais, tá? Fala o seu Instagram para eles. O meu Instagram é saracakes.oficial. É uma fotinha branca com rosinha. Tá bom. A gente vai deixar o arroba também, né, na legenda. Sim, a gente consegue compartilhar aí com todo mundo. E a Sara mora no Amapá, né, em Caxias. Sou de Caxias. Faço entrega em toda Caxias, Rio de Janeiro. Só pedir. De bolo confeitado. Pronta entrega ainda não estamos nesse nível, não. Isso, boa. Acompanha aí a Sara para novidades, porque Sara não é só confeitaria, também tem outros planos, né? Sim, tenho. Por isso que dei um tempo do Sara Cakes, né, profissional, para seguir, né, outros sonhos, outros planos. Por isso que estou também mais devagar no Sara Cakes, por causa desses outros planos de estudos. Mas o Sara Cakes não acabou, tem muito ainda para vir pela frente, né? Eu acredito nisso. Sim, com certeza, com certeza. E eu imagino que toda essa visão empreendedora que você tem, porque você tem uma visão empreendedora, né? Com 15 anos, Sim. você fazer cone 5 da manhã para levar para a escola, Sim. não é qualquer adolescente, né? Sim. Que segue um caminho, um raciocínio como esse. Sim. Já se vê que aí é desde muito nova. Com toda essa visão, qual foi o máximo que você chegou assim na Sara Cakes? O momento em que você falou, nossa, realmente o negócio deu certo. Eu acho que depois, logo assim que eu ganhei a minha batedeira profissional, que foi da minha sogra, logo assim que eu terminei de fazer o curso, né, eles me presentearam com essa batedeira profissional. E aí, dali, tudo mudou, porque eu consegui bater chantilly com mais facilidade, a produção fica mais fácil, porque é uma batedeira profissional, os pedidos aumentam. Chegou a final de semana, eu ter que entregar, né, um sábado, eu entregar 8 bolos confeitados, pequeno, grande, médio. Então, assim, era aquela loucura de entrega, aí tinha pronta entrega também. Dia dos Namorados, eu fazia umas caixas, né, que na época era muito sucesso, umas caixas, e aí também veio a parceria com a menina de Sexy Shop, então, assim, foi um estouro. E aí vinha mais clientes, porque, assim, a gente pega essas coisas, né? Aí vem Dia dos Namorados, acaba chegando novos clientes, experimento, porque eu botava bolo, né, na caixa também, para as pessoas já experimentar o bolo. Aí vinha esses clientes do Dia dos Namorados, tinha os clientes das pronta entrega, tinha os clientes... Então, foi crescendo. E eu falei, é isso, né? Mas antes eu tinha um sonho, né? Que era sonhado com meu pai, que era sonhado com a minha mãe. Mas no meio desse sucesso do Sara Cakes, o sonho foi se distanciando e eu fui focando no Sara Cakes. Aí foi. O Sara Cakes, aí eu já estava, né, dentro do Sara Cakes. Teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. Você sempre soube que é isso que você quer e é isso até o fim? Sim, porque tava dando muito certo, né? Sim. Quando tá dando muito certo, é difícil a gente querer desistir, né, das coisas. Então, como tava dando muito certo, eu tinha o apoio dos meus pais. Assim, eu fazia algumas coisas também para esse sonho meu antigo. Então, assim, eu fiz um curso de administração que eu sabia que ia agregar. Então, com o dinheiro do Sara Cakes, eu também fiz um curso que eu sabia que ia agregar futuramente. Eu montava tudo, né, na parte do Sara Cakes, mas o sonho era esquecido e não era ao mesmo tempo. Ficava assim. Mas o Sara Cakes sempre era prioridade, sempre. Sim. Entendi. Bacana.
Você, pegando um gancho do que você falou sobre sua sogra, né, ter te dado uma bateria profissional. Você é casada hoje, correto? Sou. Você é casada. Aham. Ok. E o apoio, você teve apoio do seu marido? Como que é a sua relação a questão do seu marido com o seu trabalho? Ele te apoia, ele te ajuda? Sim, me apoia, me ajuda. No início, né, como eu falei, era mais com meu pai e com a minha mãe, porque ele não morava comigo. Então, a gente só se via final de semana, às vezes dia de semana. Os pais dele também sempre apoiou muito, né, porque minha sogra chegou uma época que levou produtos meu pro trabalho dela também, cresceu muito para São João, pro mercado, então foi crescendo bastante. Mas ele sempre me apoiou também. A gente se via final de semana, ele não fazia as entregas para mim ainda. Hoje em dia, ele já faz as entregas para mim. Quando ele não está trabalhando, ele me ajuda nessa parte, mas sempre me apoiou também. E como que você vê o apoio dele no seu negócio? Tanto o apoio, o incentivo, ele tá te ajudando ali. Como que você sente, né? Se sente nesse tipo de coisa? Isso eu tô te perguntando porque pode ser a dor de alguém que queira empreender e não sabe como que é, né? Ter alguém do seu lado te incentivando. Você acha que isso te ajuda? Sim, ajuda. É muito leve, porque como hoje eu não tenho os meus pais, né, que era na época os que me apoiavam, ter o apoio dele hoje muda essa chave, porque é como se eu tivesse eles comigo ainda. Então, ter o apoio dele é muito importante, muito importante. Entendi. E uma coisa, meninas, mulheres que querem sim entrar nessa área da confeitaria e se não tiver o apoio do marido, do pai, da mãe, do irmão, seja de quem for, se é o sonho de vocês, vocês têm que sim correr atrás, vocês têm que sim investir. É uma área muito boa que você aprende demais, além de você ter a liberdade, né, financeira. Então, assim, eu aconselho muito. Se tiver apoio, se não tiver apoio, porque eu tô falando muito do apoio que meus pais me davam, que hoje meu marido me dá, mas mesmo se vocês não tiverem, invistam, porque vai dar certo. Muito bacana, né? Obviamente o apoio ele é muito importante, né? Como você mesma descreveu, né? Mas sempre acredito, cara, mesmo se alguém não acredita no seu sonho, se você acredita nele, você tem que correr atrás. Você tem que fazer, né? Porque às vezes a visão de uma pessoa que está de fora é que poxa, é muito arriscado, pode não dar certo, mas você só vai saber se você tentar e você arriscar o seu sonho, porque o sonho é seu e não de outra pessoa, né? Então, fica esse recado para vocês. Muito bom, Sara. Isso aí, maravilha. E a gente tá falando de apoio, né? E você falou bastante dos seus pais, da sua mãe ali no começo, do seu pai também. Como que foi para você sendo apoiada por eles, né? O que eles representam aí na história da Sara Cakes? Eles representam o Sara Cakes. O Sara Cakes é muito sobre eles também. Porque é tudo muito ligado, a questão da comida, da culinária. Eu tenho isso por conta deles, né? Se eles não tivessem me incentivado e se eles também não fossem pessoas que gostassem de cozinhar, eu provavelmente não seria uma pessoa que cozinhava e partiria para a área do doce. Então, assim, o Sara Cakes é muito eles, né, também. Então, você diria que você foi 100% influenciada por eles, né? Sim. Sim. Entendi. Até sobre o amor, né? Eu falo, eu conheci 100% o amor de um pai, 100% o amor de uma mãe. 100%. Então, eu sou grata por isso, por eles terem me dado o amor 100%. Não me faltou amor lá em casa, até do sentimental mesmo. Perfeito. E isso é muito importante, tá? Sim. Com certeza, com certeza. E você fala com muito carinho do seu pai, né? Do quanto que ele ajudou. A gente vai colocar foto aqui também, né? Sim. Levando bolo junto, ajudando. A gente estava aqui nos bastidores, ela me contou algumas coisas engraçadas que ela vai contar daqui a pouco também. Era um sonho do teu pai também? Sonhado pelo teu pai também, né? Se transformou, com certeza. A gente tinha muitos sonhos juntos, muitos sonhos. E esse eu acho que caiu de paraquedas na vida dele. Eu acho que ele pensou assim, a Sara tá sonhando, eu vou sonhar também. E foi isso. Mas ele com certeza sonhou, né? Fez esse projeto junto comigo, me apoiava muito mesmo. O Dia dos Namorados era uma alegria, uma agitação, porque era a época que eu mais trabalhava do ano. Então ele já ficava doido. Vamos fazer as entregas, para onde que vai ser as entregas, como que vai ser? Então, tinha muito.
né? Muito dele mesmo. A Muito apoio. gente falou aqui, a gente está dando muito ênfase em apoio, né? Porque ele é muito fundamental, principalmente para quem está começando, tá, gente? Isso não é só para quem está empreendendo, mas também para quem conhece alguém que quer empreender. O apoio, ele é importantíssimo, tá? Então, é por isso que a gente está dando um ênfase muito grande nisso, tá? Agora, mudando um pouco de assunto, me diz como era a sua logística, né? Como você se preparava para poder fazer as suas sobremesas e se preparar para poder também fazer as entregas, né? Como que era a logística que você fazia? Conta um pouco pra gente. Então, era tudo 100% eu, em questão de produção, e quando em pronta entrega também eu entregava. Então, eu acordava muito cedo, produzia os bolos, os recheios, montava, postava, e conforme as pessoas iam pedindo, eu ia fazendo a entrega. Aí, o que acontece? Lá no bairro tem a parte que era mais vizinha a mim, bem mais perto, né? E tinha a parte que era um pouco mais distante. E essa parte distante, eu fazia as entregas de bicicleta. Então, eu marcava um horário. 4 horas da tarde eu vou fazer as entregas no loteamento. Aí, eu já anotava todos os pedidos e levava de uma vez só. Quando era copo da felicidade, quando era brownie, coisas pequenas, eu fazia isso de bicicleta. Agora, quando eram uns bolinhos, né, umas tortas maiores, eu levava junto com meu pai de carro. Aí voltava também, encerrava as entregas no loteamento, voltava para fazer as entregas ali vizinhas, né? Continuava fazendo as entregas até a hora que esgotava os produtos. Graças a Deus, sempre esgotava tudo no mesmo dia. Sempre era... Aí, no outro dia, ia dormir muito tarde, acordava cedo, produzia, e era assim, né? Entendi. Era desse jeito. Você era uma pessoa muito organizada? Sempre foi? Era organizada e gostava de ficar sozinha na cozinha. Fazendo não tinha que ter ninguém comigo até hoje. Se eu tô fazendo qualquer coisa, eu quero estar sozinha. Pode ter até alguém conversando comigo. Agora, botar a mão na massa, não, é só eu. Deixa que eu faço tudo. Muito bom. O maridão que deve gostar disso, né? Nossa! Doce é com ele mesmo. Meu Gosta Deus. muito de doce, muito mesmo. Se eu fazer, sempre tem que deixar um separado para ele poder comer. Eu me identifico com isso. Você estudou administração, correto? Fiz um técnico. Isso te ajudou na sua empresa? Ajudou, sendo que, assim, a minha empresa, eu nunca fiz algo, assim, 100% profissional em questão da parte financeira, né? Eu não... Até hoje não sei muito 100%, sei precificar, mas nunca foi algo muito profissional. Eu ia lá, eu fazia produção, separava um dinheiro igual, tinha que pagar a mensalidade do curso, pagava a mensalidade do curso, fazia a reposição do material e o que sobrava, eu comprava alguma coisa para mim, ou eu saía, pagava alguma conta. Nunca foi algo muito profissional. Se Entendi. tivesse sido mais profissional, hoje eu acho que... Então você acredita que isso é fundamental, né? Muito. Você ter o controle financeiro, né? Sim, você fazer uma planilha, né, direitinho. Aí você tira uma parte para você juntar, outra parte para investir. Isso é muito fundamental. Eu não tive isso. Você, no caso, no começo, você não separou, né? O que era pessoal e o que era da Sarah Cakes. Isso, não separei. Acabava que eu pagava as coisas que tinha que pagar, fazia a reposição de material e o restante ficava meio coisa. Não juntava, não investia, não fazia isso. Entendi. Sim. Sara, você falou que os bolos acabavam no mesmo dia, né? É porque é de qualidade, certamente, né? E eu, particularmente, posso dizer que são muito gostosos, realmente. Você já é cliente dela? Com certeza. E eu você, tá? Porque eu já estou aqui já pensando. Qual que é o segredo de tanto sucesso, né? Materiais de qualidade. Fundamental. Nossa, as pessoas, elas falam assim... Ai, comprei um bolo, mas não era da Sarah. Dá para ver a diferença do material. E sempre, quando eu chego nos lugares, sempre é a mesma... As pessoas sempre falam a questão do material, a qualidade do material. E eu sempre falo, eu sempre prezo pelo melhor material. E aí, por isso que eu tenho que cobrar, às vezes, um preço até mais elevado, as pessoas não entendem. Ai, diminui a qualidade. Não tem como. Depois que você acostuma a comprar certo material, você vê a diferença. Então, eu prezo muito pela qualidade. Eu acho que é por isso que é o destaque mesmo. Tenho esse destaque. Entendi.
falando em qualidade, qual o ingrediente que você mais gosta de trabalhar? E falando, já aumentando um pouco, né? Não só ingrediente, mas o que você mais gosta de fazer, né? Do que você oferece, de produto, exatamente. Bolos confeitados. É o que você Chantilly. Amo trabalhar com chantilly, é uma terapia. Eu tô fazendo ali, é uma terapia. Engraçado que é o que você falou no começo que não sabia, né? Não, eu pensava que eu ia ficar na pasta americana, que né, eu fiz o curso de pasta americana, mas mesmo assim nem sei trabalhar com pasta americana. E foi no chantininho. Mas assim, o chantininho é o que eu mais gosto de trabalhar. Fazer o bolo, produzir aquela massa ali. Os recheios eu não gosto muito não, que estoura na gente, queima a gente. Não é muito legal não. Às vezes eu boto o Maxwell pra fazer. Eu falo, ai, mexe lá o recheio. Espirra, queima. Tem que ter uma cobaia. Isso, estagiário. Mas a massa, amo. Fazer a massa, né? Assar aquilo ali, tirar bonitinho, ver tudo certinho, o padrão. E depois confeitar aquele bolo. Quando eu vejo o bolo confeitado, pronto, nossa, gosto muito. Sonho realizado. Meu Deus. Sara, você falou muito de redes sociais. Qual que é a influência das redes sociais para o seu negócio e o quanto que ela te ajudou a crescer, a escalar? Então, a rede social ela é muito importante. Tirar foto do trabalho também é muito importante. Eu sempre falo isso com as meninas. Gente, qualquer trabalho que você faça, se for bolo, se for unha, qualquer coisa, tire foto, grave vídeo, isso é muito importante. Eu sempre fui muito marqueteira, sempre gostei de aparecer na época no meu Facebook e agora, né, no Instagram. Então, para mim, a rede social foi muito fácil, né? Mexer na rede social, gravar, sempre gostei de aparecer, foi muito fácil. E sempre postava muito, né? Fazia os vídeos de fotos dos bolos, fotos bem boas, né? Investir também num telefone bom, isso é importante. E aí, no meio disso tudo, né, das redes sociais, eu seguia, né, sigo ainda uma blogueira, a Ashley Azevedo, e seguia muito ela, e o meu sonho era ter uma parceria com ela. Né? Mas aí eu ficava, como que eu vou chegar nela? Porque muitos seguidores, né, muito difícil, né, ter o contato. E fiquei, meu Deus, como que eu vou conseguir ter parceria com ela, né, e tudo mais. Um dia eu estava em casa, né, lá no meu sofá, lá em casa, eu e Maxwell, e aí me veio uma frase da minha mãe, né, muito devota, né, católica, veio uma frase dela. Pede à mãe que o filho atende. E eu seguia também a mãe da Ashley, né, a Tati. E aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra Tati, foi na época de final do ano, tava chegando no final do ano, tava fazendo uns chocotones recheados. Mandei mensagem pra Tati, falando que queria fechar uma parceria com ela, e ela aceitou. Fiz uma caixa pra ela e fiz uma caixa pra Ashley, né? Falei assim, se ela divulgar, bem, né? Se não divulgar, pelo menos eu tô com a parceria com a mãe dela. Levei. E aí ela falei com ela, contei toda a minha história pra ela também, ela se identificou muito com a minha história. E aí, entreguei, né? E aí, cheguei em casa. E daqui a pouco, passou um tempo. Tô lá no meu Instagram e só chega notificação. E chega seguidores e chega notificação. Aí eu, meu Deus, Maxwell! Quando eu fui ver, além da Tati ter, né, me marcado, postado, a Ashley também me marcou. E ali, né, com essa parceria, foi um boom mesmo, né? Muitos clientes, muitos seguidores. A Ashley tem uma influência muito grande mesmo. Eu consegui muitos clientes através dela, muitos seguidores também. E continuei, né, investindo nisso, trabalhando nisso e foi indo, foi fluindo. Foi uma parceria muito boa. Inclusive, em todas as regiões do Rio, né? Você conseguiu nesse período. Isso, aí nesse período eu cheguei a entregar até na Barra, né? Olha só, de Caxias, né? Bem no coisa de Caxias para Barra, Rio de Janeiro, centro do Rio. Aí expandiu bastante o Sara Cakes nessa época. Muito legal. Tá bom. Você falou que nunca pensou em desistir, porque... Ai, pergunta você. Não sei Tá. por que eu tô... Né? Tá bom. Vamos lá. Você nunca pensou em desistir, né? Mas na sua trajetória, né, você teve algum momento difícil, alguma dificuldade que você consiga compartilhar com a gente? Sim, teve. Que foi o momento da perca dos meus pais, né? No último dia dos namorados, foi no dia 12 de junho de 2021,
foi um Dia dos Namorados bem marcante, porque além do meu pai me ajudar muito, eles me ajudaram muito fazendo as caixas. Tô nervosa. Me ajudaram muito fazendo as caixas do Dia dos Namorados, produzindo as coisas, e nesse dia em específico até a minha mãe me ajudou. E eu não gostava de ninguém na cozinha, mas eu estava bem cansada, e aí ela foi e me ajudou a produzir algumas coisas do Dia dos Namorados. E aí, quando foi no dia 13, a gente teve um falecimento da minha prima, que abalou bastante, né, a nossa família, foi uma perca muito repentina. E nesse dia, em específico, foi o dia que eu tive medo. Eu saí para poder comprar o material e foi um dia que eu tive medo. Eu senti, foi a primeira vez que eu tive esse sentimento de medo. E eu falei com o Maxwell, a gente voltando, a gente já sabia do falecimento. E eu falei com o Maxwell, meu pai e minha mãe estavam vivos, estava bem, mas eu falei com o Maxwell, Maxwell, eu tô com medo de perder meu pai e minha mãe. Muito medo. E eu chorava muito. E ele falava, seu pai e sua mãe tá bem. E eu falava assim, mas eu tô com muito medo. E aí passou, né? O dia 14, eu tive que trabalhar. No dia 15, se eu não me engano, eu estava bem mal. E eu pensava que eu estava com Covid. E meu pai quis me levar no médico porque ele também estava sem o paladar. Mas, a princípio, eu estava mais com os sintomas do Covid do que ele. E quando a gente foi no médico, chegando lá, meu pai saiu com o diagnóstico de Covid e eu não estava com Covid, né? E essa semana veio muitas coisas, aconteceram muitas coisas, né? Foi uma morte muito rápida, porque no dia 15 aconteceu isso tudo, foi acontecendo, foi passando a semana. Quando foi no domingo, né, ele foi pro médico e aí ele ficou internado e eu nem falei que na sexta-feira, no dia 11, foi o dia que eu dei a entrada num curso e foi o momento que eu pensei que eu ia dar uma pausa no Sarah Cakes para mim poder focar em outra área, né, a área que eu falei que era o meu sonho. E aí, no dia 11, né, eu dei entrada nesse curso, meu pai ficou muito feliz porque a gente já estava sonhando isso junto. Passou, aconteceu essas questões e quando foi no dia 20, ele ficou internado. No dia 21 foi o primeiro dia, né, que eu ia no curso. Eu não iria ir, mas a minha tia falou para mim ir, porque era o meu sonho, minha tia sabe muito bem desse sonho, ela falou para mim poder ir. E quando eu cheguei no curso, né, o meu primeiro dia de curso, meu pai estava internado já, e ela foi, me ligou e ela falou assim, Sarinha, vem para casa, porque o teu pai não está bem. E aí eu peguei e, né, fui para casa, saí do curso e fui para casa. E nesse dia foi o dia que meu pai faleceu, no dia 21 de junho de 2021. No dia 27 de junho, meu aniversário, né, não teve aniversário, não teve comemoração. Foi uma semana também completamente difícil, porque foi uma semana que minha mãe descobriu que estava também com Covid. No dia 27 de junho foi o dia que eu tive que fazer a internação da minha mãe, né? No dia do meu aniversário, eu tive que fazer a internação da minha mãe. E eu não lembro se foi no dia 1º ou dia 2 que minha mãe faleceu. Foi algo de uma semana, né? Perder os dois assim. As pessoas que eram a minha base, que me ajudava, que estava ali comigo, que fazia tudo, perdi. E meu mundo virou de cabeça para baixo. Em questão de 15 dias, o meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu não tive tempo de viver meu luto, porque eu tive conta para pagar, eu tinha conta para pagar. Mudou a minha vida. Então, uma semana após o falecimento deles, eu tive que voltar a trabalhar, porque eu tive que pagar as minhas contas. Isso no Sarah Cakes, né? Isso no Sarah Cakes. Eu não podia deixar... eu tinha que cumprir com a responsabilidade mesmo sem querer. E foi essa época que eu mais entrei de cabeça no Sarah Cakes. Eu não vivi o meu luto. O meu luto foi ficar no Sarah Cakes trabalhando. Você acredita que você trabalhando após perder seus pais foi uma forma de ainda estar conectado com eles? Eu acredito que sim, porque eu acabei continuando a rotina que eu já tinha, né? A rotina continuou. E foi passando, e aquela rotina, e eu me entreguei mesmo, sabe? Não tive um tempo que eu parei e, nossa, aí desisti do curso que eu estava fazendo, né? Não consegui continuar. Ali foi como se esse sonho tivesse sido enterrado junto com eles, porque foi bem difícil.
foi bem difícil hoje eu estar lutando ainda por esse sonho. Foi muito difícil ter conseguido largar o Sarah Cakes para poder lutar por esse sonho hoje. Mas, assim, essa fase foi uma fase bem difícil. Só que eu estava sem eles. Só que, ao mesmo tempo, eu não vivi direito isso, entendeu? Entendi. E então, você acredita que o Sarah Cakes, né, também é por eles que estavam sempre com você? É uma forma de você honrar tudo que eles gostavam, tudo que você já viveu com eles? Com certeza, com certeza. E tudo isso, né? Tanto o Sarah Cakes, quanto tanto o que eu quero fazer depois no Sarah Cakes, tudo isso, sabe, o que eu quero. É por mim, é por eles, sabe? É por uma geração que vai vir, é pelo meu irmão, é pelo meu esposo, é pelo meu sobrinho que veio agora. Então, assim, tem muito, muito de toda a minha família nisso. Isso mostra muita resiliência, né? Porque por mais de tudo que você passou, mesmo assim você se manteve de pé, né? Honrou todos os seus compromissos. Então, isso é muito bonito, né? Sara, você falou sobre enterrar seus sonhos, né? Mas eles são sonhos, né? Então, você ainda tem esses sonhos? Depois que você enterrou, você pretende voltar com eles em algum momento? Então, foi como eu falei. Assim que meus pais faleceram, o sonho que eu tinha era muito com eles, né? Era sonhado junto com eles. Não era muito com eles, mas era sonhado junto com eles. E eu entrei de cabeça no Sarah Cakes e acabou que eu deixei esse sonho de lado. E foi se passando, né? A parceria, né, que eu falei deu muito certo. Isso foi depois do falecimento deles. A parceria que eu fiz com a Ashley deu muito certo. Eu fui investindo muito no Sarah Cakes, as coisas foram fluindo. E teve um dia que eu estava no Instagram e apareceu uma foto referente a tudo aquilo que eu sonho, né? Uma menina, né? Com aquilo que eu quero para mim. E aí eu vi aquilo, eu falei, eu acho que isso é um sinal. Mas sempre naquela coisa de, será que eu vou ter que deixar o Sarah Cakes? Como que eu vou fazer para abrir mão disso aqui, para ter aquilo ali? Eu quero ter os dois, não quero. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, cara, é o meu sonho. É muito maior do que tudo, né, que eu já construí no Sarah Cakes. E aí eu fui decidir, né, abrir mão um pouquinho do Sarah Cakes, que até hoje eu tô entre os estudos, que é a minha prioridade, e o Sarah Cakes, mas eu decidi abrir mão um pouquinho do Sarah Cakes para mim poder correr atrás desse sonho. E aí eu até deixo um pouquinho de uma reflexão, porque às vezes a gente está vivendo duas coisas, né, ao mesmo tempo e a gente não sabe o que escolher. Eu optei por seguir o meu maior sonho, porque se eu deixasse e daqui a alguns anos eu falasse, caraca, eu nem tentei. E eu prometi para mim mesma que eu iria tentar. Então, assim, eu tinha o Sarah Cakes. E uma frase que meu sogro até falou comigo, quando eu conversei com ele sobre isso, ele falou assim, Sara, confeiteira você já é. Sempre vai ser, né? Sempre vai ser, isso é seu. E o outro sonho? Isso você já tem, por que não correr atrás do outro? E eu falei assim, cara, realmente. Então, assim, falei assim, eu vou deixar um pouquinho aqui para correr atrás daquilo que era algo muito maior para mim, é algo muito maior para mim. Se não der certo, a gente volta, né? A gente volta pro Sarah Cakes, que eu sei que é um dom que Deus me deu, é algo que já é meu. Sim. E que dom, né? Olha isso aqui, gente. Tanto de encomendas. Como que faz para vender tanto assim? Então, isso aí foi a minha primeira Páscoa. Parceria com Ashley. Ela divulgou, né, o ovo de Páscoa e chega mensagem, chega cliente, chega muita gente. Nessa Páscoa, a gente vendeu mais de 70 produtos. E estava estudando já, tá? Estava estudando, né? Mas aí fiquei uma semana parada nos estudos para poder me dedicar, né? A isso. Aí pedi a menina para fazer as caixinhas bonitinhas. Eu mesma fiz todas as casquinhas de chocolate, não fui comprada pronta, não. Os recheios também. Foi uma produção bem grande, foi cansativo, mas deu tudo certo. Uma curiosidade minha, você pretende montar uma loja física para você no futuro? Com certeza. Com certeza. Sério. Sim. Muito bacana. Mas por vir, né? Aham. Mas
Perfeito. Mais por vir. Muito bom, que delícia de conversa, gente. E, nossa, eu confesso que um docinho agora, uma fatia agora cairia muito bem. Quem sabe quando a gente for fazer lá um quadro de visitar a Sarah Cakes, né? A gente pode, Vai ser o né, melhor dia pra experimentar. Muito bom, pessoal. Muito obrigada a você que ficou até o final e muito obrigada, Sara. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui em mais um episódio. Esse episódio foi muito bacana, muito bom conversar com você, Sara. Tá? Se você quiser deixar alguma mensagem para alguém, para quem está assistindo para a gente vai deixar um tempinho para você, tá? Mas deixo meu agradecimento tanto para você quanto aos telespectadores. Obrigada. Eu digo mais a questão de você realizar mesmo os seus sonhos, você correr atrás dos seus sonhos. Independente se você passou por um momento muito difícil, não desistir quando vinham os momentos difíceis. Eu passei por os momentos mais difíceis da minha vida. Eu nunca imaginei e nunca desejo isso para ninguém. O luto é algo que não acaba, sabe? E mesmo assim, mesmo após o luto, eu consegui, eu tô aqui hoje. E eu tenho certeza que você também vai conseguir. Muito bacana. E vou finalizar divulgando nossas redes sociais, tá? Vou começar com a da Sara, que é saracakes.oficial, tá? E o nosso Instagram, podcast_Jornada Empreendedora. Nosso YouTube, @podcast Jornada Empreendedora, e é o mesmo para o TikTok, @podcast Jornada Empreendedora. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez, Sara. Muito obrigado, Micaele. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente.